Primeiro, antes de tudo, eu gostaria muito de fazer um vídeo chamado O Guia Moderado da Petrobras e do Petróleo Brasileiro. E nesse vídeo eu falaria sobre tudo que você precisa saber sobre a Petrobras, sobre a extração, o refino, nacionalismo, Brasil e o nosso petróleo. Só que um vídeo desses ficaria com toda certeza com mais ou menos 1 hora. Então assim, como outros vídeos no meu canal. Então, se você quiser ver esse guia moderado da Petrobras e do Petróleo Brasileiro, comenta aqui embaixo. E agora vamos para o tema desse vídeo. Por que o Bolsonaro não diminui o preço da gasolina? E para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender, é óbvio, por que o preço da gasolina está tão alto. E depois de entender isso, vamos precisar entender como que o Bolsonaro poderia reduzir o preço da gasolina e, por último, responder por que ele ainda não fez nada até agora. E nada aqui, eu não tô querendo dizer nada, literalmente nada, eu estou querendo dizer não fez nada que resolvesse o problema. Então, vamos lá. Se segura aí que a história é longa e também muito triste. Sem enrolação e direto ao ponto. O preço da gasolina está alto por conta de uma coisa chamada PPI, o preço de paridade internacional. O nome é meio assustador, mas é bem fácil de entender, e eu vou explicar aqui agora para você do jeito mais simples possível. Antigamente, desde a fundação da Petrobras com Getúlio Vargas até o governo Temer, a Petrobras colocava o preço da gasolina da seguinte forma: ela pegava o preço de produção mais uma margem de lucro. Então, se a Petrobras gastava, por exemplo, $10 para extrair, refinar e alocar o petróleo direto para a distribuidora, esses $10 seriam o preço de custo e a Petrobras colocaria uma margem de lucro de, vamos supor, $5. Então, o preço final do barril seria de $15. Só que com o governo Temer foi aprovado a PPI, o que fez com que toda a lógica de preço da gasolina mudasse completamente. Agora, ao invés de ver um custo de produção mais uma margem de lucro, a Petrobras passou a ver quanto que é cotado no mercado internacional, lá em Roterdã, o barril de petróleo, e vende o preço da gasolina baseado nesse preço cotado lá em Roterdã. Então, se na Bolsa de Valores de Roterdã está batendo que o petróleo no comércio internacional está sendo vendido a $50, a Petrobras vai vender para os brasileiros a $50. E se no dia seguinte passou a ser vendido por $200, mesma coisa, a Petrobras vai vender aqui por $200. E se depois de um tempo ainda estiver sendo vendido a 10 centavos o barril de petróleo, a Petrobras vai vender a 10 centavos aqui também. E é por isso que o nome dessa política de preços se chama PPI, que é o preço de paridade internacional. Você está pareando, você está comparando o preço internacional e tabelando o nacional em relação ao internacional. E talvez você já tenha percebido o problema, mas se não percebeu, eu vou te dar uma ajudinha. O preço internacional, ele é muito instável. Só você ver esse gráfico aqui que você vai entender o que eu tô falando. Se acontece uma crise na Arábia Saudita e eles fecham as torneiras de petróleo da OPEP, o preço do barril vai para as alturas. E se, sei lá, acontece uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, o preço também vai subir. Se a OPEP falha em realizar um acordo relacionado com o petróleo, o preço do petróleo despenca e fica custando poucos dólares o barril. E todos os exemplos que eu dei são concretos, já aconteceram ao longo da história. E um desses 3 está acontecendo agora. Tenta adivinhar qual que é. E só pra você ter uma ideia, imagina, por exemplo, tá, que a Petrobras gasta $40 para extrair e refinar o barril de petróleo. Mas é um exemplo, tá? Não é esse valor. E agora também ignora a inflação, ignora tudo isso. Dá uma olhada no gráfico dos últimos 60 anos do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Com esse preço de $40, se a Petrobras estivesse com o PPI desde sempre, ela teria períodos em que ela operaria com prejuízo, porque o barril no mercado internacional custou, por certos momentos, menos de $40. Já em outros momentos, ela iria operar com lucros pornográficos. Pega, por exemplo, na crise de 2008. Olha o preço do barril de petróleo na crise e imagina que a Petrobras está vendendo a $40. O absurdo que seria a margem de lucro. Agora, para o exemplo ficar mais concreto. Se a PPI existisse lá em 98, e a Petrobras tivesse o custo de extração do barril de petróleo de $30, que seja, ela ficaria operando com prejuízo por 1 ano até o preço do barril de petróleo internacional
passar dos 30 dólares. Você tem noção o quão não saudável para uma empresa é ficar operando no prejuízo por um ano? Mas isso é bem mais raro, porque o preço de produção é bem menos de 30 dólares. Hoje ele fica mais ou menos ali um pouco mais de 20 dólares, mais ou menos, e como você pode ver pelo gráfico, dificilmente passa dos 20 dólares. Passa, no caso, diminui, fica abaixo dos 20 dólares. Só que o que acontece com mais frequência e o que está acontecendo agora é o inverso. É quando o preço internacional do barril está nas alturas e a Petrobras ainda assim gastando 20 e poucos dólares por barril de petróleo. Com isso, a Petrobras extrai o barril de petróleo por esses 20 dólares e só na última cotação do mês de junho ela vendeu esse mesmo barril por 107 dólares. É um lucrinho básico aí só de 40%. Coisas leves, coisas leves. E é por isso que o preço da gasolina está alto pra caceta. Por conta do PPI. Por conta de uma política que pode ou ser burra e vender petróleo mais barato do preço de custo, ou pode ser uma política bem escrota que tenha taxa de lucro por barril de petróleo de mais de 400%. E nós conseguimos medir mais ou menos esses lucros desde quando a PPI foi implementada no governo Temer. E ver, né, o quão astronômico que eles são. Vamos fazer uma comparação aqui. No governo Lula não tinha PPI, a gasolina aumentou nos 8 anos 16,4%. No governo Dilma, em 6 anos de governo Dilma, ela aumentou 23,9%. E agora entra o PPI com Temer. Nos 2 anos em que Temer governou, o preço da gasolina aumentou 12,1%. E agora no governo Bolsonaro, em apenas 3 anos, quanto que você acha que aumentou? 70,6%. Se você somar do Temer até o Bolsonaro e ver o quanto que o preço da gasolina aumentou, que é desde quando a PPI está na ativa, você vai ver que ela quase aumentou 100%. Ela aumentou 82,7%. Calculei de cabeça aqui, hein? Tirei onda. Ou seja, o preço da gasolina está aumentando porque no mercado internacional o preço está aumentando. E a Petrobras atrelou o seu preço a esse mesmo mercado internacional. E quem dita o preço no mercado internacional do petróleo, do barril de petróleo? A OPEP e as 7 irmãs, que basicamente é um cartel lutando contra outro cartel. E a Petrobras, obviamente, não tem nenhum peso para poder influenciar em diminuir ou aumentar esse preço. Então a gente só, desde o governo Temer, está seguindo o barco e caindo cada vez mais rumo à cachoeira e à queda livre. Então, além de ser uma política que pode trazer prejuízo ou uma política que traz lucros exorbitantes, e daqui a pouco, mais pra frente, eu vou te falar dos problemas disso, por que ela existe? Ela serve para que empresas internacionais possam vender o seu petróleo para todo mundo com uma certa estabilidade. Então, por exemplo, a Shell. Pega a Shell e a ExxonMobil. As duas podem vender o petróleo tanto para o México, tanto para a Indonésia, que, enfim, que não vai ter nenhum problema, nenhuma variação do preço por conta disso. E os países que compram o petróleo dessas empresas, normalmente, são países que não conseguem produzir o seu próprio petróleo. Pega Israel, por exemplo. Como que Israel vai extrair petróleo do chão se lá não tem petróleo no chão no território deles? Eles precisam comprar o petróleo de fora. E as empresas que estão dispostas a vender para Israel seguirão a política de preços internacionais. Então, basicamente, a PPI é para dar segurança para o cartel, quer dizer, para o mercado internacional de petróleo vender barris para países que não possuem petróleo ou para países interessados em comprar por qualquer motivo que seja. Mas então surge a pergunta: por que o Brasil, o país com a 13ª maior reserva de petróleo do mundo, autossuficiente desde os anos 90, está usando essa política de preços que é usada basicamente por países que não conseguem produzir petróleo e por isso usam essa política? Bem, essa pergunta eu posso responder naquele outro vídeo que eu falei que queria fazer, que é o guia moderadamente completo da Petrobras e do petróleo brasileiro. Se você quiser ver um vídeo em que eu respondo essa pergunta, comenta aqui embaixo. Mas então, antes de continuar e responder a pergunta de como que o Bolsonaro poderia reduzir o preço da gasolina, vamos escutar a versão do próprio Bolsonaro sobre o porquê que a gasolina está com preço mais alto. Se está R$6, R$7 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. Bem, não é o ICMS o culpado pelo preço da gasolina. O ICMS é um imposto estadual em que os estados cobrem, obviamente, e que eles incidem sobre o preço da gasolina. Só que na maioria do Brasil, o ICMS simplesmente não mudou
desde muito tempo atrás. No Acre, o ICMS não muda desde 2004, em São Paulo desde 2015, em Goiás desde 2016 e em Santa Catarina desde 1998. É isso mesmo que você ouviu, o ICMS de Santa Catarina é mais antigo do que a nossa Constituição. Então assim, esse aumento todo não poderia vir do ICMS, já que ele basicamente, em vários estados da federação, não mudou desde muito tempo atrás. E para além disso, tivemos o caso, por exemplo, do governador do Rio Grande do Sul, que por N motivos reduziu o ICMS do estado e o preço da gasolina realmente diminuiu alguns centavos, para aumentar tudo de novo depois de 2 meses. Por quê? Porque ele diminuiu o ICMS, e aí realmente o preço diminuiu, só que aí o preço do barril internacional do petróleo, lá no caixa-prego, porque aconteceu alguma coisa no mercado internacional, o preço do barril do petróleo subiu de novo. Então já compensou o que ele economizou com o imposto estadual e ainda passou um pouco a mais do preço. Então assim, cara, é óbvio que o motivo disso é o PPI. O PPI que é o culpado por aumento de preço gigantesco na gasolina. E não tem problema, você não precisa acreditar em mim, cara. Acredite então no deputado federal Jair Bolsonaro. E esse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo está aí daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 dólares. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é de falta de caratismo. Isso é um mau caratismo, no mínimo. Que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Bizarro o que vencer uma eleição faz com você, né, cara? Porra. Cara, não é também como se o preço da gasolina estando altíssimo não tivesse consequência nenhuma na economia brasileira. Nós, na verdade, precisamos diminuir o preço da gasolina se quisermos voltar a crescer. Porque tudo no Brasil é transportado por rodovias. E se a gasolina aumenta, o preço de tudo aumenta. Ou seja, inflação. E aliás, curioso, né? Porque a gente já tá vendo essa inflação acontecer. E o que o Banco Central fez quando essa inflação começou a subir? Aumentou a taxa de juros. Então, se a inflação aumenta, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros, esfriando a nossa economia que já, enfim, estava quase congelada por conta do Covid e diminuindo ainda mais a demanda por bens e produtos em esfera nacional. Esfera nacional não, em escala nacional, perdão. E aí você soma isso com o desemprego e você vai ver que com toda certeza o mercado vai diminuir a oferta de bens, produtos e serviços, porque não tem demanda suficiente para cobrir isso. E no que ele diminui a oferta, ele demite mais pessoas para poder manter os preços, o que faz com que tenha menos demanda ainda, e isso entra numa crise cíclica que Keynes já nos ensinou há 100 anos como resolve, mas... E cara, também não é como se a gente pudesse viver com o preço dessa gasolina do jeito que tá não, porque com a gasolina desse jeito, a economia brasileira vai acabar. Porque tudo no Brasil é transportado por rodovias. E se a gasolina aumenta, o preço de tudo aumenta, porque tudo é levado por caminhões. Os caminhões gastam gasolina, isso aumenta frete, que aumenta o preço do produto. Isso é para todo e qualquer produto, desde a banana que você come até a sua encomenda do Correios que chega na tua casa. Então se o preço da gasolina aumenta, o preço de tudo aumenta. E você sabe o que isso significa, né? Inflação. E inflação essa que já estamos vendo acontecer. E se a inflação aumenta, o Banco Central só pode fazer uma coisa, que é aumentar também a taxa de juros para conter a inflação. E aumentar a taxa de juros é esfriar a nossa economia, que já está quase congelando por conta da época do Covid, e diminuindo mais ainda a demanda por bens, produtos e serviços em esfera, ou melhor, em escala nacional. E aí você pega isso, somado ao desemprego altíssimo, e você vai ver que a oferta de bens, produtos e serviços vai diminuir, porque não tem gente suficiente para comprar. E quando a oferta diminui, aumenta o desemprego, e isso vai causar uma demanda ainda menor, o que vai causar uma oferta menor, e a gente entra numa coisa chamada de crise cíclica, porque ela vai cada vez mais piorando ao passar do tempo. Então, quanto mais o preço da gasolina internacional aumenta, que a gente não tem nenhum controle sobre o preço dela, mais isso tudo vai acontecer aqui no Brasil e a gente vai ficar cada vez mais na merda. E cara, é um efeito dominó. Se nada for feito, fudeu. Mas agora vamos então para a segunda pergunta. O que o Bolsonaro pode fazer então? Se ele quiser resolver essa situação, ele tem poder para isso, pelo menos para acabar com o PPI e colocar uma outra política de preços de gasolina mais barata para a população? Ele tem poder para isso? E graças a Deus, ele pode e tem poder. Mas graças ao diabo, ele não vai fazer nada.
Petrobras funciona da seguinte forma: tem um conselho administrativo de 11 pessoas. Esse conselho convoca, sempre que quiser, um novo presidente para a Petrobras. E esse novo presidente é quem vai ditar o futuro da empresa, incluindo a política de preços da Petrobras. É como se fosse uma eleição entre 11 pessoas que vai decidir quem é o presidente da Petrobras, e o presidente da Petrobras faz a porra toda. Agora, como é que é decidido quem são essas 11 pessoas, esses 11 membros do Conselho Administrativo? E ele é decidido da seguinte forma: quem tem as ações ordinárias da Petrobras. E ó, cuidado que eu não tô falando aqui de ação preferencial não, tô falando de ação ordinária. E nem vem ao caso aqui agora a diferença entre as duas, fica tranquilo, só aceita e bola pra frente. O governo federal hoje em dia possui 50,3% dessas ações. Então, como que o governo tem mais de 50% dessas ações, ele pode mudar 6 das 11 cadeiras do Conselho Administrativo da Petrobras. E se você não faltou às aulas de matemática na escola, você sabe que 6 é mais da metade de 11. Ou seja, o governo é quem decide quem são esses 11 membros e eles serão maioria na hora de decidir o novo presidente da Petrobras. Eles podem votar sozinho e ganhar essa eleição entre os 11 para decidir quem será o novo presidente da Petrobras. Em outras palavras, é o presidente da República que decide 6 membros do conselho, que decidem um presidente, que decide a política de preço. Ou seja, o presidente da República decide o preço. Ou melhor, desculpa, decide o preço não, decide a política de preços. Mas então, por que o Bolsonaro não fez nada até agora? Se ele pode mudar. E cara, a verdade é porque ele não quer. É simples assim. Todo esse lucro que a Petrobras está gerando está indo direto para os acionistas da Petrobras. E você sabe quem são esses acionistas? Bem, se você tiver uma ação preferencial da Petrobras, ou até ordinária mesmo, você é um desses acionistas. Parabéns! E como o Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia e com a Letônia, a não cobrar imposto sobre dividendo, você ainda nem seria cobrado nenhum imposto por isso. Então imagina só a quantidade de lucro que está sendo gerado com a Petrobras agora. E calma que eu já vou falar o número certinho mais pra frente. Mas imagina essa quantidade absurda de lucro e ela tá indo para pessoas que nem pagam imposto algum, nenhum centavo em cima desse valor. Em outras palavras, é uma mina de ouro. Porque você literalmente não precisa nem trabalhar, tá ligado? É só você esperar que a Petrobras vai trabalhar por você, já que você é dono das ações, e você vai gerar o dividendo de volta. Você tá entendendo como é que funciona? Claro que você investiu ao comprar a ação em primeiro lugar e tal, eu não tô negando isso não. Mas é isso, é assim que funciona. Então agora vamos dar uma olhada em quem está ganhando com os preços altíssimos da Petrobras. Vamos fazer agora um raio-x em quem são os acionistas da Petrobras. 18,88% das ações preferenciais são de brasileiros e brasileiras, pessoas privadas que são brasileiros. 36,61% das ações preferenciais são da União Federal, ou seja, do Estado brasileiro. E aqui, ó, cuidado, não confunde aqueles 50,3 com esses 36,61. São ações diferentes. Uma é preferencial e outra é ordinária. Não precisa ver a diferença. Só pensa que a ordinária é poder de decisão, de decidir quem são os 11 do conselho, e a preferencial é dinheiro, é quem é que vai ficar com lucro. Não é tão simples quanto isso, mas é mais do que o suficiente para você entender isso. Então agora eu tô falando das ações preferenciais, que são as ações que meio que vão distribuir os lucros e dividendos para os acionistas. E esses acionistas, 18,88% são brasileiros de pessoas privadas, 36,61% é do governo federal e o resto, 44,51% das ações preferenciais são de acionistas estrangeiros. Ou seja, gringos. 44,51% de todos os lucros da Petrobras estão indo para os gringos. Pros gringos. Então pega esse valor aqui e divide ele por 44,51% e você vai achar quanto que desse dinheiro foi sem pagar nenhum imposto para fora do Brasil através de gringos. Pega 36,61 desse valor e você vai ver quanto que foi para os cofres públicos. E pega o restante, 18,88% desse valor, e você vai ver a quantidade que foi para brasileiros e brasileiras do setor privado, ou seja, pessoas como eu e você, só que como você vai ver agora,
não são bem pessoas como eu e você. Esses 18,88% não estão bem divididos assim, igualmente, por assim dizer, entre os acionistas da Petrobras. Tem pessoas que possuem, vou dar um exemplo aqui, quase 10%, e pessoas que possuem 0,00001% das ações da Petrobras. E como aqui no meu canal gostamos de dar nome aos bois, eu vou falar agora de duas figuras importantíssimas para entender por que o Bolsonaro, vendo toda essa situação, ainda assim não faz nada. São figuras chaves para poder entender por que o Bolsonaro não faz nada com o PPI e por que, se fosse só para o Bolsonaro decidir, a Petrobras já havia sido privatizada há muito tempo. A primeira dessas pessoas é o José João Abdala Filho, que é um dos maiores bilionários do Brasil. E assim, se você nunca ouviu falar do nome dele, fica tranquilo, porque é proposital mesmo. Eu mesmo só ouvi o nome dele pela primeira vez quando estava escrevendo o roteiro para esse vídeo. O João Abdala, ele é um dos maiores acionistas privados da Petrobras, e só para você ter uma ideia do poder desse cara, lembra que eu falei que tinham 11 membros do Conselho Administrativo da Petrobras? Ele indica 2. E um desses 2 é ele mesmo. Então assim, se o governo tem 50% e indica 6 cadeiras, uma pessoa tem mais ou menos 1/3 desse valor para poder conseguir indicar 2 cadeiras. É muito bizarro isso. E assim, cara, o João Abdala, ele é realmente bem discreto. Normalmente os bilionários brasileiros são realmente mais discretos, só que o João Abdala, em específico, é mais ainda, muito discreto. Teve uma entrevista para a Veja, por exemplo, que ele foi convidado para poder fazer um depoimento depois de ter conseguido indicar os 2 membros para o Conselho Administrativo da Petrobras, mas ele não quis dar entrevista. Ele não quis e é o jeito dele. Se você pegar, por exemplo, bilionários como o Lehman, eles são muito mais expositivos, entre aspas. O João Abdala é o contrário, ele é o stealth, o cara que fica ali por debaixo, seguindo a vida dele. E eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, não. É só uma característica dele. E sobre essa entrevista, o advogado dele respondeu à Veja, dizendo que, abre aspas, a aposta de José Abdala de investimentos em estatais seria explicada pela possibilidade de destravar valor com melhor governança ou até com privatizações. Em outras palavras, José Abdala é um dos caras que mais enriquecem com a PPI, e é muito bizarro porque a parada é zero transparente. Eu procurei em vários lugares na internet e tudo que eu vi são informações meio que disse-me-disse, sabe? Nada 100% concreto. Então a gente não sabe quantas ações ele tem e não é só eu que não sei e tive dificuldade de achar isso na internet, não. Jornais falam isso, que não dá pra saber quantas ações ele tem. Então é uma parada meio especulativa, assim, sabe? Mas digamos que ele tenha só 5%. E 5% é muito pouco, tá? Ele tem muito mais do que isso, já que ele tem ações suficientes para poder colocar 2 dos 11 membros no Conselho Administrativo. Esse cara sozinho ganhou, só de dividendos, sem pagar 1 centavo de imposto, 2 bilhões e 225 milhões de reais em 3 meses só tendo as ações. Você acha realmente que esse cara não faz de tudo ao alcance dele para que a PPI continue? Para que essa quantidade de lucro se mantenha? Seja honesto, cara. Seja honesto. Você que tá me ouvindo, você não faria de tudo pra manter esse dinheiro entrando em caixa? Porra. Cara, 2 bilhões,225 milhões de reais. Isso é maior do que o orçamento de algumas áreas do governo. Cara, eu nem sei, tá fora do roteiro isso que eu vou falar agora, mas com toda certeza, chutando aqui, depois na edição eu vou procurar e vou ver se o que eu falei é verdade. Mas com certeza esse valor que ele ganhou em 3 meses é maior do que o orçamento das bolsas que são dadas no CNPq, que são bolsas de pesquisas acadêmicas. E eu tô achando isso, eu tô na minha cabeça, mas só pra você ter uma ideia da quantidade de dinheiro que é. E aqui vamos seguir para a segunda pessoa, o Rubens Ometo. Não sei se é Ometo, se é Ometo, eu vou falar Ometo, mas pode chamar de Omelete em caso se você quiser. O Rubens Omelete é bem menos discreto do que o José Abdala. E ele tradicionalmente visita o presidente da República uma vez por ano para conversar sobre... Não sabemos. A pauta da reunião, ela é privada, a gente não sabe. E cara, eu não sei se todo mundo que tá me vendo tem a noção do que isso significa. Imagina o quão influente você tem que ser para o presidente da república do país e 5 de seus ministros
irem te visitar para uma reunião. Você conseguiu fazer com que essas 6 pessoas, sendo uma delas o presidente e as outras 5 ministros, vão te ver. Quão influente você tem que ser para reunir essas 6 pessoas que eu falei numa sala só para te ouvir e você ouvir elas? É foda. Mas afinal, quem que é esse tal de Rubens Omelete? Ele é um dos 10 maiores bilionários brasileiros e é dono dos ativos da Esso, dos postos da Shell e da Cosan, todas empresas relacionadas com a área de produção de energia. E Rubens já disse também ser totalmente a favor da privatização da Petrobras e que teria interesse, aliás, na compra desses ativos quando a Petrobras fosse privatizada. E a verdade é que isso já vem acontecendo, cara, porque sabe essas privatizações de partes da Petrobras que já vem acontecendo há muito tempo? Privatizaram, por exemplo, a BR Distribuidora, privatizaram não sei o quê. E uma dessas partes que já foi privatizada, por exemplo, são as participações da Petrobras na Gaspetro. E quem comprou os 51% da Gaspetro, exatamente, a Compass, que é uma das empresas de Rubens Omelete. Gente, eu tô falando Omelete brincando, é Rubens Ometo, não sei como é que se fala, mas eu vou chamar de Omelete. Vou falar só, foda-se, vou parar de falar Omelete. Omegle. Eu vou chamar ele de cada hora de uma coisa. E ele comprou isso com preços, obviamente, abaixo do mercado. Ele lucrou muito com essa negociação e com muitas outras que vem acontecendo. E talvez essa parte do vídeo aqui fique meio chata, porque basicamente eu só tô cuspindo fato. Não tô fazendo nada a não ser ficar falando sobre a vida de 2 bilionários. Bem, em primeiro lugar, para poder dizer que esses 2 rapazes que eu falei aqui são só 2 dos vários outros que fazem esse jogo de lobby. E esses caras são só os brasileiros. Eu nem falei da influência dos gringos, que são a maioria nas ações. E em segundo também, para dizer uma coisa que é até um pouco óbvia. O Bolsonaro não acaba com a PPI, e nem qualquer coisa do tipo, porque ele é só um peão no meio desse jogo de xadrez. O Bolsonaro não tem controle nenhum para de fato acabar com a PPI, porque quem tem de fato esse controle são esses caras que eu falei. O governo obedece eles, não é o contrário. O governo, apesar de ter oficialmente as cadeiras, não interessa muito mudar a PPI porque o governo segue a ordem desses caras. Segue a ordem dos lobbies que esses caras fazem. E isso é uma coisa muito bizarra no Brasil e no mundo também, porque temos essa visão de que o governo é enorme, pode controlar tudo, manipular tudo, mas a gente acaba esquecendo que o governo é uma entidade feita por pessoas. E são essas pessoas que controlam o governo. Então a pergunta nunca pode ser por que um presidente faz algo ou não, quando ele poderia fazer, mas sim a quem essa pessoa, esse presidente serve. A quem que ele está servindo no momento. E ao meu ver, depois de tudo isso que eu te falei, e levando em conta aí a quantidade de outras pessoas além deles que fazem a pressão em cima do governo Bolsonaro, eu penso que a resposta é óbvia. No nosso caso concreto. E essa, no final das contas, é a justificativa do porquê o Bolsonaro bota culpa no ICMS, mesmo não sendo culpa do ICMS. Por que o Bolsonaro fala de fazer agora CPI para averiguar os preços da Petrobras, quando ele mesmo dita quais são os preços? Por que o Bolsonaro caminha passos largos, junto com Arthur Lira, para poder privatizar a Petrobras? E muitas outras coisas. Porque da mesma forma que o YouTube é o meu chefe aqui, o Bolsonaro também tem os seus chefes. E ele obedece só pedindo uma coisa em troca: apoio na reeleição. E aqui eu não tô falando necessariamente de apoio financeiro não, gente. Eu tô falando de apoio geral, generalizado. É porque apoio de eleição parece que é só ali nos 2 meses que falta. Não, eu tô falando formar base de governo. Simples assim. E é por isso que o governo está tentando aprovar uma lei de subsídios por 6 meses do preço da gasolina. A ideia é tirar do preço da gasolina o valor de certos impostos, né, do próprio preço da gasolina, e tapar o buraco com o dinheiro que vem de outro lugar. Ou seja, é como se o governo estivesse pagando uma parte da sua gasolina, para ficar mais fácil de entender. E você sabe da onde que é esse outro lugar que o governo está tentando tirar o dinheiro para poder tapar esse buraco? Do dinheiro da privatização da Eletrobras. Cara, essa é uma coisa que me assusta. Para manter o PPI, o governo Bolsonaro está querendo usar todo o dinheiro da privatização da Eletrobras, que aliás dava lucro, e tudo isso para manter um subsídio nos preços da gasolina por 6 meses. Acabou os 6 meses, acabou a eleição, o preço da gasolina volta a subir, só que agora com uma empresa a menos no Brasil. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que esses bilhões da privatização da Eletrobras está indo para um subsídio que só vai durar 6 meses. E todo mundo sabe que é também por motivo eleitoral.
E todo mundo sabe que privatizar a Eletrobras vai aumentar o preço da energia elétrica no país. Só que isso não é burrice, gente. Isso é projeto. Enfim, é uma coisa assustadora. Talvez esse seja o vídeo em que eu mais tenha me exacerbado, por assim dizer, mas é porque esse assunto, honestamente, toca muito no meu coração. E puta que pariu, como que toca de um jeito que me dá raiva. Mas enfim, eu prometi nesse vídeo responder 3 perguntas pra você. Por que o preço da gasolina está alto? Como que Bolsonaro poderia reduzir o preço da gasolina? E por último, por que ele ainda não fez nada? A resposta para a primeira pergunta é o PPI. A resposta para a segunda pergunta é que com um telefonema, Bolsonaro poderia trocar os 6 dos 11 membros do Conselho de Administração da Petrobras e indicar, assim, um novo presidente que faria isso, que faria essa mudança do PPI. E Bolsonaro não só pode fazer isso, como ele vem fazendo. Toda vez que tem um aumento, já percebeu isso? Toda vez que tem um aumento do preço da gasolina, troca-se o presidente da Petrobras, mas nada acontece. Não acontece nada. E a resposta da terceira pergunta é que, na verdade, ele fez sim coisas para diminuir o preço. Mas as coisas que ele fez não resolvem o problema e ainda troca uma das maiores estatais brasileiras, que é a Eletrobras, por um subsídio que só vai durar por 6 meses e talvez garantir a reeleição de Bolsonaro. Se isso não é fazer uso da máquina pública a seu favor e a favor dos amigos, eu não sei o que é. E é esse o Brasil em que vivemos, em que a Petrobras está tendo a maior taxa de lucro do planeta Terra de empresas petrolíferas e que a população está vivendo num momento econômico de estagflação causado exatamente por esse lucro exorbitante que a Petrobras tem. E para onde está indo esse lucro? Agora você já sabe. 44% para gringo, 18,88% para brasileiro privado e 36% para o governo federal. E é claro, com um projeto de privatizar a empresa para que o governo federal deixe de ter até mesmo o poder de impedir isso tudo de acontecer e de mudar o PPI. Ou você acha que se privatizar a Petrobras o preço vai diminuir e o PPI vai acabar? Se privatizar a Petrobras, aí que acabou a chance de acabar com o PPI. Porque eu nunca vi uma empresa privada se importar com a sua função social dentro da sociedade de qualquer país. Na verdade, eu só vi ela se importando com uma coisa apenas, com o lucro. Isso não é algo de se envergonhar não, tá? Caso você pense que eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é algo de se envergonhar se for a Petrobras com esse papel. E esse é o Brasil em que vivemos. Meu nome é Caio Barroso e esse foi o vídeo. Se você não chorou e ficou chupando o seu dedão e girando em posição fetal em pelo menos metade desse vídeo, eu recomendo que você veja ele de novo ou que coloque o seu coração no micro-ondas para descongelar ele. Mas agora falando sério, se você gostou e curte o meu conteúdo, dá uma ajuda aqui no Seja Membro do canal ou faça uma doação pelo Pix, aqui que tá o QR Code. E se você gosta de política, economia e filosofia, eu junto com mais 2 amigos criamos também um canal no Telegram, onde falamos sobre esses temas de política, economia e filosofia através de notícias do dia a dia. Então é meio que um mix de se informar com as notícias do dia a dia, aprender e ainda debater com a galera do grupo sobre esses assuntos. Então é isso. Um abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo e até daqui a 15 dias. Valeu! O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente eu gravei esse vídeo no final de julho, só tô postando ele agora em setembro. Coisas aconteceram, né, mas infelizmente, na verdade, o que aconteceu foi mera concretização do que já se especulava em julho. Então foi até por esse motivo que eu postei o vídeo, porque não houve muitas mudanças assim drásticas que estragasse o porquê da existência do vídeo. Gostaria de agradecer a todos que fizeram alguma doação para mim ao longo desses 15 dias em que eu postei o último vídeo, em especial o Victor Tafarel da Costa, o Eduardo Oliveira, a MPB da Gema, Felipe Esposito, Pedro Tristão, Ian Rodrigues Santos, Caetano Mazzoni, Henrique Pongelupi, Gabriela Santos e principalmente Renata Marim. Agradeço a todos pela doação de vocês, um grande abraço e até daqui a 15 dias.